Olá, sou Jefferson Luiz De Simone, sou fundador do Stick Fight Do. Neste audiobook falarei sobre o tema experiência híbrida. Experiência híbrida. Então, experiência híbrida no Stick Fight Do é a experimentação, né, de técnicas diferentes, técnicas que não sejam do nível do qual você seja praticante atualmente. Tá? Então, muitas vezes percebo que existe um medo em praticantes de outras artes marciais e mesmo no próprio Stick Fight Do de experimentar técnicas diferentes. Até porque muitas vezes em academias, né, com a prática de artes marciais em academias, as pessoas se acostumaram com as limitações impostas pelos professores e pelas próprias academias, né, impondo que elas sigam, né, de forma que elas sigam apenas o conteúdo relativo aos níveis da sua prática. Né? Então, se você está no nível da faixa branca, você pratica apenas as técnicas da faixa branca, e se você é da faixa amarela, você pratica apenas da faixa amarela. Bem, no Stick Fight Do, isso é importante, né? No caso, praticar técnicas do seu próprio nível, é importante apenas para a sua evolução, para a evolução do praticante. Tá certo? É claro que se você não dominar as técnicas básicas que antecedam um determinado nível de dificuldade, você não conseguirá, você terá dificuldade provavelmente de aprender, né, ou de dominar as técnicas de um próximo nível que tenha, né, uma dificuldade maior, que impõe uma dificuldade maior nas técnicas, no conjunto de técnicas, tá certo? Bem, porém, uma experiência híbrida, ela é importante, tá? Experiência híbrida não significa que o praticante deva dominar as técnicas de um nível superior ao que ele pratica atualmente, mas sim que ele possa experimentar as técnicas de um outro nível, tá certo? Então, experimentar as técnicas não significa dominá-las, tá? E qual é a vantagem de você experimentar técnicas diferentes do nível que você está praticando? Talvez técnicas de outros níveis possam contribuir, né, em termos de conhecimento para as técnicas que você pratica atualmente no seu nível. Né? Então, se eu pratico, por exemplo, as técnicas do nível 2, eu posso sim experimentar as técnicas do nível 7. Posso selecionar algumas das técnicas e praticá-las sem a obrigatoriedade, sem a obrigação de dominá-las ou de ficar bom nessas técnicas, né? De me especializar nelas, já que eu estou me concentrando num outro nível, naquele momento, num determinado momento, tá certo? Mas nada impede, então, que você tente dominar as técnicas de um determinado nível, mas que também experimente técnicas diversificadas de outros níveis que sejam mais avançados. Tá? Então, isso é uma experiência híbrida. Tá certo? Você praticar, você experimentar técnicas diferentes, né? Como eu já disse, mas mantendo, claro, o foco de desenvolvimento contínuo, né, nas técnicas do seu nível, que interessa naquele momento para você e que você quer dominar. Então, mas não se esqueça disso, se você for um praticante de Stick Fight Do, né? Você praticar então outras técnicas pode ajudar a melhorar as técnicas às quais você se dedica atualmente. Tá? Então, uma técnica do nível 7, uma determinada técnica, por exemplo, do nível 7, pode contribuir para facilitar a prática de uma técnica do nível 3, por exemplo. Isso acontece. Às vezes um detalhe de uma outra técnica contribui para facilitar a prática da técnica que você está tentando dominar. Tá? Por isso a experiência híbrida ela deve ser considerada. Tá? Então não tenha medo de conhecer técnicas de outros níveis do Stick Fight Do, mesmo que você esteja se dedicando a um determinado grupo, né, de técnicas numa determinada fase aí do seu treinamento. Tá certo? Nós sabemos que uma experiência híbrida no mundo marcial é realmente benéfico, porque já temos essa experiência na vida real, né, no sentido de que após a morte do ator e artista marcial Bruce Lee, desde a morte de Bruce Lee, as artes marciais evoluíram sem a percepção, muitas vezes, da maioria dos praticantes das artes tradicionais e também sem a aceitação disso, né? Mas isso ocorreu. Né? O Bruce Lee ele pregava isso, né? Ele incentivava que, através do seu método Jeet Kune Do, de que as artes precisavam ser híbridas, principalmente durante um combate, que os praticantes teriam que ter conhecimentos diversos, mesmo que eles não fossem especialistas nesses conhecimentos, né? E tudo isso resultou no que nós chamamos hoje de MMA. Né? O MMA, acredito, é realmente o resultado do trabalho
do Bruce Lee, do Jeet Kune Do, né? O MMA é praticamente um método de treinamento livre, híbrido, principalmente um método híbrido, né, que permite ao praticante experimentar diversas técnicas de várias artes marciais sem a obrigação, sem a obrigatoriedade de dominar cada uma dessas artes. Então ele se torna um lutador híbrido. Ele não é especialista muitas vezes nessas artes que ele pratica, mas ele consegue usar com eficiência os poucos recursos que ele domina em cada uma delas. Ou seja, é um lutador híbrido, né? E isso mostrou realmente que tem realmente mais eficiência do que você dominar uma única modalidade ou ser especialista muitas vezes. O lutador híbrido, então, foi comprovado, já temos essa comprovação, observando aí as lutas de MMA, né? Acho que isso já está mais do que comprovado, de que um lutador com conhecimentos diversos, geralmente num combate ele é mais eficiente realmente do que um computador, do que um lutador especialista, né? Nesse caso, foi comprovado então que a experiência híbrida no mundo marcial é benéfica e realmente diferencia, né, o praticante ou o lutador de um outro que é especialista. Portanto, no Stick Fight 2 também não é diferente. Seja um praticante híbrido, né, faça experiências com diversas técnicas de outros níveis, né, do Stick Fight Do, claro, mas mantendo o foco então no nível em que você está praticando atualmente, porque você tem que evoluir, e para evoluir é necessário muitas vezes, claro, uma certa continuidade no que se está fazendo, tá certo? Mas experimentar é importante, tá bom? Muito obrigado então e até a próxima aula, tá legal?